Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje vamos falar de um tema que interessa a muitos consumidores, sobre dano moral nas relações de consumo. Você sabia que o Brasil registrou apenas no primeiro semestre desse ano 1.700.000 pedidos de indenização por dano moral? Destes, 693 mil foram só de danos relacionados à área de consumo. E para explicar o que caracteriza um dano moral nas relações de consumo e o que o consumidor pode fazer quando se depara com essa situação, como buscar a justiça e discutir a realidade das indenizações no Brasil, a gente convidou a advogada Brisa Nogueira. Ela é sócia do Brossa e Nogueira Advogados, especialista em direito do consumidor e direito da pessoa com deficiência. A Brisa também integra a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo. E ela está aqui com a gente online, o nosso bate-papo vai ser online. Brisa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito Eu que bem-vinda aqui ao programa. agradeço. Obrigada. E eu quero já começar a falar, porque eu vejo aqui no site tem muita gente que me pergunta, me questiona sobre dano moral nas relações de consumo. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que é e o que realmente caracteriza um dano moral na relação de consumo? Bom, o dano moral na relação de consumo, ele vai estar intimamente ligado ali a algum tipo de vício nessa prestação, então, a não entrega de um objeto que veio com algum defeito, mas que dentro ali do contexto fático causou, por exemplo, uma grande frustração, um aborrecimento maior do que o que a gente considera ali um aborrecimento diário, muito simples. É realmente uma situação que escala para realmente ofender um direito de personalidade do consumidor, no caso. Por exemplo, se eu preciso fazer um bolo de aniversário, eu estou usando aqui um exemplo bem maluco que está aparecendo na minha cabeça agora, tá? Eu preciso fazer um bolo de aniversário para o meu filho. Eu tenho 5 dias para fazer esse bolo. É o aniversário dele daqui a 5 dias. Eu preciso de uma batedeira para fazer esse bolo. Eu compro essa batedeira, e compro já dentro de um processo lá que a entrega é rápida. Essa batedeira chega e ela não funciona. O fato dela não funcionar é um vício normal do produto que pode ocorrer. Agora, o fato desse vício me impedir de fazer o bolo, eu posso entrar com um pedido de dano moral? Aí está caracterizado um dano moral? Sim, a princípio a gente pode afirmar que está caracterizado. Obviamente, a gente vai precisar trazer outros elementos, né? Então, assim, se realmente você comprou com um período de frete adequado, né, ao que você pensava que daria para fazer o bolo, e realmente não tinha nenhuma outra possibilidade. Mas, a princípio, são situações assim que já podem ser já uma condenação em dano moral, sim. Então, aquilo que eu comprei, que eu não posso usar e que de alguma forma me prejudica ou prejudica alguma coisa, eu posso entrar com uma ação de dano moral, independentemente do tipo de produto que seja. Sim, Tá? Mesmo que seja um vestido que eu sim, comprei óbvio para ir a uma que festa. alguns produtos, obviamente, eles têm uma maior chance do consumidor ter um êxito no dano moral, né. Então, assim, às vezes uma peça de roupa acaba entrando no que os juízes entendem como um mero aborrecimento, né. Então, se você compra uma peça de roupa, por exemplo, um vestido, como você falou. Comprei um vestido para usar no trabalho, aqui no meu escritório, e estava com um rasguinho. Ai, me causou um aborrecimento, porque nesse dia era o vestido que eu queria usar para uma audiência. Mas é diferente de, por exemplo, eu vou comprar um vestido para ser madrinha de casamento, eu vou no ateliê, né, enfim, é um processo de mais íntimo com o fornecedor e vamos supor que ali no meio do casamento, né, na cerimônia, então não é que a pessoa tá dançando super uau, não. A pessoa entrou, deu ali poucos momentos do casamento, o vestido abre.
né, me deixando numa situação, aqui nesse exemplo, absolutamente vexatória. Nesse Uhum, caso, seria, né, um dano moral com maior chance de êxito, né. Então, não é que todo tipo de defeito do produto vai ser já o dano moral, vai depender realmente ali da análise do caso. uhum. E a gente estava falando, então, de produto, mas há outros tipos de dano, outras ações que podem, vir a também ser um dano moral. Por exemplo, uma inclusão indevida num cadastro de inadimplência, um assédio moral no Sim, atendimento, ou até mesmo uma publicidade enganosa. Você teria outros exemplos que poderia nos dar, que poderia configurar um dano moral nas relações de consumo? claro. Esse sim, essa questão da inclusão indevida como devedor, né, seja no Serasa, algum tipo de protesto, realmente, assim, é um tipo de dano moral que a justiça já tem muito consolidado. Então, se a pessoa, eh, aparece, né, em algum tipo de cadastro de inadimplente de forma errônea, né, inscrita pelo fornecedor, nós já temos uma posição muito consolidada de que há sim um dano moral, pois a imagem da pessoa, né, ali é maculada, enquanto um bom pagador, né, assim, fora a questão de, às vezes, a depender do que é feito administrativamente, a pessoa não consegue ali algum crédito, perdão, então realmente, neste caso, já é uma posição muito consolidada de que há dano moral. Agora, por exemplo, o mau atendimento, né. Isso pode gerar sim dano moral, mas novamente a depender muito do caso concreto, né. Então assim, uma resposta ríspida, ela não necessariamente vai te gerar algum tipo de dano moral. Agora vamos pensar assim, uma negativa de atendimento a uma pessoa com deficiência, a uma pessoa negra, além de serem crimes, né, por capacitismo e racismo, também há sim um dano moral. Então, quando a gente fala de dano moral, a gente realmente vai depender ali de uma análise muito caso a caso, mas sim, eh, uma esse tipo de abusividade, né, nesse sentido de uma ofensa durante a prestação do serviço, ela pode estar realmente caracterizando um dano moral contra o consumidor. Se o consumidor tem uma experiência negativa que pode afetar emocionalmente ele pode considerar isso como um dano moral? E buscar um dano Claro, claro que sim. Um exemplo disso que a gente pode pensar seria uma prestação de serviço em que a pessoa, né, até voltando ao caso, por exemplo, de um consumidor que é deficiente, se ele é negado ali algum tipo de até de tratamento pelo próprio fornecedor, isso vai gerar algum abalo, além de uma coisa muito objetiva, a pessoa vai se sentir frustrada ou até realmente mais chateada, mas não é uma chateação que a gente pode entender como uma mera tristeza, que a gente está pensando realmente, né, numa coisa objetiva no sentido de um consumidor, por uma característica dele, é negado um atendimento, então sim, realmente a gente pode estar falando de dano moral. agora, para ele, se ele quiser realmente ir em busca dessa indenização por dano moral, ele precisa apresentar provas ou aqui vale a inversão do ônus da prova que o Código de Defesa do Consumidor fala tanto? Então, a Barcelonas da prova, ela está mais relacionada à questão da falha realmente do serviço ou ali do produto. Mas, quando nós consideramos, por exemplo, o dano moral, nós também aplicamos essa mesma regra, uma vez que o juiz vai estar ali, né, o fornecedor, ele vai ser intimado a prestar essas mesmas informações, mas a depender do caso, o consumidor vai ter que sim trazer alguns elementos de provas mais fortes por parte dele mesmo. Assim, né, não, quando a gente fala em dano moral, não dá para jogar só na questão da inversão do ônus da prova. É interessante, né, como advogada, nós sempre pedimos que o consumidor também traga elementos.
E daí, nesse caso, a inversão do ônus da prova seria um complemento e não uma fonte principal de prova. Entendi, entendi. E buscar a justiça é o caminho ideal para resolver essa questão de dano moral ou qual seria esse passo a passo que o consumidor, deveria fazer para poder, resolver essa questão do dano moral? Se ele quiser uma indenização, me parece que ele tem que buscar a justiça mesmo. Agora, se não for só Isso. uma indenização, qual seria esse passo a passo? Se na falha da prestação do serviço ou do produto, simples, né, não tem que há um dano moral, a pessoa pode procurar. O PROCON, a depender do tipo de serviço que nós estejamos falando, vão ter ali agências, né? Então, a aviação, a ANAC, enfim. Mas quando a pessoa visa a uma condenação por dano moral, né, que aliás seria, né, tecnicamente seria reparação, né? Então, uma reparação em dinheiro por um dano moral sofrido, realmente a única fonte que pode impor isso hoje é o Poder Judiciário. Existem, assim, algumas possibilidades administrativas, mas nós não vemos muito isso na prática. Então, realmente, o mais interessante, até por uma questão de tempo, de trabalho, porque tudo isso pesa também, seria buscar a justiça mesmo, diretamente. E a conciliação, usar algum sistema de conciliação, isso não ajudaria? Então, aqui trazendo, né, um pouco para um processo judicial. Muitas vezes vai ser obrigatório uma tentativa de conciliação, mas muitas vezes, por exemplo, nós pedimos, vamos colocar um valor baixo até, R$ 5.000 de dano moral. Para uma empresa grande, é um valor baixíssimo. E muitas vezes a contraproposta dela, por quando tem, né, porque na imensa maioria das vezes, as empresas não têm essa cultura de conciliação, elas entendem que nenhum dano moral é devido. Mas, quando elas apresentam alguma contraproposta na questão de dano moral, a gente está falando ali, às vezes, de valor que não chega a 1/5 do valor que o advogado entende, né. Então, é muito difícil a gente ver uma questão de conciliação em dano moral, tanto na esfera do consumidor quanto nas outras. Infelizmente, aqui no Brasil, a cultura da conciliação, ela ainda é muito precária, e na área do consumidor não seria diferente. Agora, a gente sabe que a justiça brasileira, ela ela não garante, muito êxito também com relação a valores de danos morais. Não é só a empresa que não quer pagar, a justiça também não concede valores, consideráveis, até porque me parece que existe uma definição de que a indenização por dano moral não é para enriquecer ninguém. Agora, aqui no Brasil isso, né, fora do Brasil, se pensa de uma outra forma. Então, por que as indenizações aqui, por que a justiça, além de entender que não é para enriquecer ninguém, por que a justiça, dá indenizações tão baixas aqui no Brasil na área de relações de consumo? Então, quando a gente fala em dano moral, a gente está pensando em 3 vieses, a gente pode dizer assim. A compensação pelo que foi sofrido, um efeito punitivo para a empresa, né, então, a pessoa comete um dano moral, né, ali o fornecedor, teria essa questão da punição, mas também o efeito educativo, de que um consumidor foi prejudicado, a empresa pagaria um dano moral para não prejudicar outros consumidores. E aí, para mim, é onde mora o problema. Principalmente, esse terceiro pilar, que seria um caráter educativo, não é aplicado pela nossa justiça. Então, às vezes, nós temos empresas com falhas absurdas, gerando grandes danos morais, mas que não sofrem um impacto a ponto de não cometer esse mesmo erro novamente. Então, realmente, assim, não existe uma
explica, na minha opinião, não existe uma explicação do porquê isso acontece. Eu acredito que é uma falha realmente do nosso sistema judicial. As indenizações deveriam ser mais altas, justamente visando esse terceiro passo aqui desse tripé, de que o dano moral ele tem uma função educativa. Mas estou pensando, né, uma empresa, 10 clientes na mesma situação. Se um busca a justiça, um, dois, qual vai ser realmente o impacto de um pagamento de dano moral que não tem essa função educativa? Uhum. Então, realmente, assim, há uma falha nessa questão. Hoje muito se fala, né, que, principalmente com o juizado especial, seria ali uma forma mais simples do próprio consumidor entrar na justiça. A gente escuta muito que, tem muito processo de consumidor, qualquer coisa as pessoas querem um dano moral. Mas, a bem da verdade, se o nosso próprio sistema de justiça conseguisse dar uma resposta mais forte, valores mais altos a título de condenação de dano moral, com certeza as empresas mudariam a postura de visando a não cometer para não ser condenada nesses altos valores, mas isso a gente ainda não vê. Encerramos agora a nossa entrevista, e agradecemos à advogada Brisa Nogueira pela participação e pelas informações esclarecedoras para o consumidor. O Consumo em Pauta está sempre à disposição para ajudar a destravar o dia a dia do consumidor. Se você tem alguma dúvida sobre relações de consumo, acesse o nosso site e faça sua pergunta ao nosso assistente virtual. Ele vai te responder rapidinho. E você, que é consumidor, lembre-se sempre, sua dignidade e direitos são fundamentais. Não hesite em buscar a justiça quando sentir que foi injustamente lesado. E a gente volta na próxima semana. Até lá!